Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo A Instabilidade da Minarquia, de Miguel Ancho Bastos. Antes de mais nada, vou apresentar o autor. O autor é o Miguel Ancho Bastos, é um grande teórico libertário, anarcocapitalista, um dos maiores, né, que nós temos hoje em dia. Para mim ele é o... tá ao lado aí de Hans Hermann Hoppe, de Jesus Huerta de Soto, Walter Block, Bob Murphy, Tom Woods, Lee Rockwell. Ele está do lado desses grandes pensadores anarcocapitalistas. Ele é um professor universitário, é um teórico maravilhoso, vale muito a pena conhecer os trabalhos dele. Nós não temos muitos artigos dele publicados, mas quem quiser conhecer mais, tem vários vídeos. Ele é o presidente, né, do João de Lugo, né, que é um instituto parceiro do Instituto Rothbard, são nossos amigos. Eu estou mostrando aqui a página do João de Lugo, né, e está toda escrita em galego. Muito interessante, engraçado ler em galego, parece muito português. E eles têm trabalhos muito bacanas, eles publicam artigos também, como nós fazemos, mas eles têm toda a parte de vídeos. Depois vocês podem ver aqui o professor sendo entrevistado, falando de secessão, ou então em outras falas dele. Eles têm alguns artigos, alguns programas bem legais aqui, o programa de entrevistas chamado Italian Job, bem legal. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Instituto João de Lugo, né? João de Lugo, para quem não sabe, foi um dos últimos dos escolásticos, né? Daqueles que foram os proto-austríacos, né? Que deram origem aos pensamentos. Foi antes, né, de Mises, bem antes, né, de Mises, Menger, Bolbarg, todos esses. Então vieram os escolásticos, como Juan de Mariana, e o João de Lugo foi o último deles, né, e desenvolveu bastante o pensamento antes dos austríacos, né. Então foi bem legal conhecer o trabalho deles. Conheçam, cliquem na página do João de Lugo, sigam eles nas redes sociais e também no YouTube. Eles estão aqui no YouTube com programas muito bons, debates muito bons, umas entrevistas. Vale muito a pena seguir o pessoal do João de Lugo e ler tudo que o professor Miguel Ancho Bastos. Aqui eu separei alguns artigos que ele tem publicado no Instituto Juan de Mariana, que é também um instituto homenageando um outro dos proto-austríacos, né, os escolásticos, que foi o Juan de Mariana. Juan de Mariana, muito interessante, ele defendia o regicídio, né, então já era muito mais radical do que qualquer liberalzinho de hoje aí, né, e era um padre, né, um membro da igreja. E aí esse artigo, ele faz parte de uma série que o professor Miguel Ancho Bastos escreve, né? Ele sempre está escrevendo sobre o anarcocapitalismo, né? Porque ele é um anarcocapitalista e ele rebate os problemas, os argumentos levantados contra. Muito interessante, são muitos artigos que ele tem escrito nessa série, e esse é apenas um deles, né? Nós temos que realmente publicar mais artigos dele, vamos publicar mais. E bom, fica aí. Meu sonho aqui é fazer que esse programa aqui eu consiga fazer duetos, né? Então eu quero ler com os autores e a gente conversa sobre os artigos. Isso mais para frente um pouco, né? Mas uma das pessoas que eu me honraria muito ter aqui conversando comigo seria o professor Miguel. E sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo. E vou proferir meus comentários sempre que achar pertinente, sempre à luz da Escola Austríaca de Economia e do Libertarianismo. Então, vamos à leitura. Robert Nozick levantou há mais de 40 anos em seu livro Anarquia, Estado e Utopia a possibilidade de um Estado ultramínimo,
encarregado apenas da prestação de serviços de segurança e justiça, deixando as demais funções, incluindo as de assistência social e infraestrutura, nas mãos do mercado ou da sociedade civil. Sua tese, explicada muito brevemente, é que se deixar exclusivamente nas mãos privadas a administração de serviços de defesa e segurança, em pouco tempo apareceriam agências privadas dominantes que se imporiam e se converteriam, por sua vez, em monopolistas, com o que poderiam, dessa maneira, explorar o consumidor de tais serviços. Portanto, apesar de se considerar libertário, Robert Nozick reconhecia a necessidade de reservar o monopólio na prestação desses serviços ao Estado, aos quais, ao menos supostamente, poderiam ser controlados com instituições designadas para tal fim. Sempre cáustico, faltou tempo para Roy Childs denominar tal proposta como minarquismo e seus defensores minarquistas. Anos antes, Ayn Rand também expôs ideias parecidas, mas dispersas ao longo de suas obras e sem um tratamento tão sistemático como o de Nozick. Seus seguidores, em especial Tibor Machan, se encontram, no entanto, entre os melhores defensores dessa doutrina. Muito bom, o professor Miguel, ele coloca aqui, ele vai contrastar o Robert Nozick, que é talvez uma das influências minarquistas, né? Eu não considero, pessoalmente, eu tenho prezo muito o termo libertário. Eu acho que o termo libertário deve ser usado da maneira correta. Nos Estados Unidos é praticamente um termo vazio já, não quer dizer absolutamente nada, porque um libertário pode ser desde uma pessoa que quer apenas reduzir o Estado um pouco, até uma pessoa como nós que somos narcocapitalistas, né? Mas entendo que no mundo nem todos usam os termos da maneira que eu quero. Então, Robert Nozick, ele se dizia um libertário e é tido por alguns como um libertário, e minarquistas também, infelizmente. Mas eu acredito que em português, no Brasil, pelo menos, esse termo é muito melhor utilizado, apesar de alguns influenciadores muito famosos não serem libertários e usarem esse termo, né, para se definirem. Eu acredito que a maior parte das pessoas, pelo menos as pessoas que eu vejo na internet e tal, eles sabem que um libertário é o mesmo que um anarcocapitalista, porque simplesmente você não pode se dizer libertário e ao mesmo tempo defender qualquer tipo de agressão. Tudo que o Estado faz, ele exige o poder do monopólio, né? E esse monopólio é mantido com a força, outra agressão. Então não há como um libertário seguir o princípio único do libertarianismo, e principal, óbvio, né? Que é se opor à iniciação de agressão e, ao mesmo tempo, defender uma iniciação de agressão, mesmo que seja mínima. Não importa. Você estará indo contra o seu único princípio do libertarianismo. Então é incompatível o libertarianismo com minarquia. Mas, como eu disse anteriormente, muitos usam esse termo de maneira errônea, inclusive alguns dos que cunharam da melhor maneira possível o que seria o termo libertário, né, que definiram o termo libertário, como Walter Block. Já tive muitas discussões com ele sobre isso, né, que ele mesmo tem uma das melhores definições de libertarianismo, está na introdução do livro Defendendo o Indefensável, e ali você pode ler eu vou ler um dia esse livro aqui para vocês, mas está definindo ali com mais palavras do que eu disse, mas em resumo é isso. Você tem que se opor à iniciação de agressão, seja ela qual for, seja o tamanho que tiver essa agressão. E ele mesmo usa esse termo para definir, para chamar pessoas, para definir pessoas que não são, em hipótese alguma, libertárias, né? Então eu tive vários debates com ele já, algumas trocas de e-mails, debates em pessoa mesmo, conheço ele pessoalmente, e ele não enxerga a contradição. Eu não sei porquê, eu não consigo entender o porquê ele não enxerga a contradição do que ele faz com o que ele escreve, mas
tudo bem, né? Ele não deixa de ser brilhante por isso, né? Eu acho que é um preciosismo meu, talvez. Querer manter o termo com o seu real significado e não usá-lo de maneira displicente, né? Eu gosto muito de definir bem os termos quando eu vou usá-los, principalmente em debates ou qualquer coisa do tipo. Vou continuar a leitura. Convém especificar, antes de analisar a viabilidade do minarquismo, que tal proposta é radicalmente nova na teoria política. É certo que existiram estados limitados em seu alcance, isto é, com baixos impostos e um nível de intervenção relativamente reduzido na economia ou na sociedade, mas nunca encarregados apenas a essas funções. Os Estados Unidos, por exemplo, desfrutou durante muito tempo tanto de impostos baixos como de uma liberdade econômica e social muito ampla, mas manteve muitas outras funções, como a regulação monetária, as infraestruturas de transporte e, timidamente, a princípio, a educação compulsória. Isto é, tinha competência sobre muitas das funções que hoje prestam os modernos estados, só que ainda pouco desenvolvidas, mas com a evidente possibilidade de poder estendê-las no futuro. Assim como aconteceu. O ideal de um estado de 5%, como propôs o professor Hallo, em alguma ocasião, é o ideal do liberalismo clássico. É uma proposta política legítima e pode perfeitamente ser defendida, mas tem um problema, que é o de justificar, teoricamente, a existência de intervenção em outros âmbitos distintos da justiça e defesa. A defesa da intervenção estatal nos postulados socialistas ou social-democratas já é bem conhecida, mas não conheço justificações liberais dela. O minarquista não a conhece bem e por isso justifica a intervenção somente nesses âmbitos, mas essa defesa, inclusive, entendo que apresenta problemas. Perfeito, né? O professor Miguel, ele é também uma pessoa que sabe explicar muito bem o que pensa, sabe escrever muito bem, e ele coloca com perfeição aqui os males, né? As incoerências de se pedir isso. O minarquismo é uma teoria nova, como ele diz, né? Não tem tantos e tantos anos, mas assim, sempre houve debate, né, de qual deveria ser o tamanho, a função do Estado, até onde ele poderia ir. E a gente tem aqui a proposta do professor Hallo, né, que é um outro espanhol também, que é de um Estado ser 5%. Obviamente, se fosse possível manter um Estado mínimo, ou um Estado menor do que é hoje, provavelmente não haveria tanta reclamação. Se o Estado fosse 5% de tudo, só 5%, é só justiça e segurança e faz essas funções mesmo sem cometer crimes e tal, provavelmente não existiriam libertários, talvez, ou seriam poucos, não incomodaria tanto, né? Eu acho que quanto maior o Estado, mais gente se incomoda, deveriam ser uma legião de libertários hoje, e não somos, talvez por culpa nossa mesmo, dos libertários, de não sabermos alcançar tantas pessoas. Eu acho que essa não é uma boa teoria, eu acho que é muito mais porque nossas teorias sempre foram abafadas, controladas, e só agora que essas teorias estão podendo ser alcançadas por quem se interessa, né? Não estão ainda na grande mídia, obviamente, muito pelo contrário. Quando vaza alguma coisa de nós, de libertarianismo, alguma coisa assim, desse tipo para mídia, é sempre uma oposição controlada, né? Eles escolhem quem vai ser o colunista da Folha, terá que ser alguém do establishment, que não se oponha ao Estado de uma maneira aberta, coerente pelo menos, né? Que de alguma maneira dependa do Estado. Então, você sabe quem eles vão escolher como colunista, por exemplo, a Folha de São Paulo, se tiver que botar alguém que é libertário ali, ou que se diz libertário, obviamente que eles vão colocar pessoas do calibre de Hélio Beltrão e Joel Pinheiro da Fonseca. Esses são os liberais que eles aprovam, né?
Pessoas sem nenhum, não tem nenhum princípio, essas pessoas não tem nenhum compromisso com a verdade ou com a liberdade. Eles só querem mesmo é aparecer e ter status, dinheiro, alguns, poder, talvez. Sim, eu acredito que eles busquem o poder e o status que dá, né? Ambos que eu citei aí são muito ricos, né? Não por méritos próprios, obviamente, mas porque são de famílias já abastadas, famílias do sistema, né? Que vivem do sistema, que se locupletaram do sistema por muito tempo. E é por isso que as nossas teorias não são mais difundidas, né? Mas a internet tem o poder, o potencial para mudar isso. Eu acredito que já tenha mudado bastante. O trabalho que eu e meus irmãos desenvolvemos na fundação do Instituto Mises Brasil, que agora se chama Instituto Rothbard, trouxe aí uma verdadeira legião de novos libertários. Impensável, ao meu ver grupo de libertarianismo com 40 mil pessoas, mesmo que a maioria esteja lá só para brincar, eles estão expostos ao ideal. O nome, a palavra anarcocapitalismo, o libertarianismo está mais difundido assim, uma coisa impensável, tanto que quando meus irmãos começamos, não havia quase nada em português sobre o assunto, né? E hoje ter canais e pessoas falando sobre isso é uma satisfação muito grande pra gente, todos que fazem isso e escutam esse programa. Parabéns a vocês, continuem, nos dá muito orgulho. E continuem, e você que não faz ou que só está aqui ouvindo, procure também falar com alguém sobre isso, procure passar essa informação de alguma maneira, compartilhar o link dos vídeos ou dos artigos principalmente, né, que a minha intenção com esses vídeos aqui é chamar a atenção para os escritos dos grandes pensadores que eu admiro, e a minha parte aqui é só mais um entretenimento, um comentário, uma soma, né, uma ilustração sobre os artigos, né, mas o ideal seria que todos lessem os artigos e os livros, né, das pessoas que são geniais, como o professor Miguel. O primeiro, e não menor, ele está falando dos problemas, né? O primeiro, e não menor, é a definição precisa do que se entende por segurança ou defesa. Partindo de um Estado justificado apenas na defesa, se pode construir um Estado ao menos tão grande quanto o atual. Só que em vez de justificá-lo na igualdade ou nos bens públicos, se justificaria nas necessidades de segurança da população, entendidas superficialmente. Por exemplo, autores como Barry Buzan ou Al Weaver, que se associam à chamada Escola de Estocolmo, e especialistas em defesa como Locke Johnson, defendem a intervenção estatal para justificar, por exemplo, a segurança alimentícia ou a segurança de recursos naturais, para poder afrontar um conflito em certas condições. Também justificam políticas sociais e monetárias para defender a estabilidade social e assim evitar distúrbios internos. O mesmo ocorre com a saúde pública em nome da segurança da população diante das pragas ou infecções. O Estado deveria administrar as infraestruturas de transporte necessárias também por razões de segurança, o mesmo que o controle da imigração no país. Não falemos da ciência ou a indústria promovida por causa do interesse estratégico da nação. Tampouco se a regulação dos meios de comunicação escaparia de tal definição. Quase qualquer política poderia ser definida em termos de segurança. Algo semelhante ocorreria com a justiça, sobretudo se lhe acrescentarmos a palavra social na mesma. Quanto à segurança? Que tipo de segurança? O que é segurança? O que é justiça? O que é saúde? O que é educação? Então, se o Estado tivesse... Hoje a gente viu, esse artigo foi escrito antes da pandemia, né? Mas hoje a gente pode falar com precisão, né, que se o Estado tivesse... se existisse esse tal Estado minarquista e ele fosse responsável apenas pela saúde, eles poderiam ter usado como usaram a saúde para acabar com todas as liberdades, para transformar todos em verdadeiros escravos. Então, a minarquia
como um outro dos nossos artigos, um artigo do Stefan Molyneux diz, leva o estado mínimo, leva ao estado máximo. Ele é o alimento do estado máximo. O estado tende a crescer sempre, com reduções estratégicas do estado apenas. O estado só reduz quando ele precisa, quando ele se vê em risco de perder todo o seu poder, então ele às vezes abre mão de um pouco, mas nunca como um rumo que ele está tomando, né? Vamos para lá. A gente vê agora no Brasil com o presidente Bolsonaro tentando privatizar os Correios, uma coisa do tempo das cavernas, que não deveria mais nem existir, um correio estatal, monopolístico, e ele não consegue. Podem acreditar, como aconteceu nos Estados Unidos também. Trump fez algumas coisas boas, que, como eu sempre digo, para um governante fazer alguma coisa boa é deixar de fazer, deixar de cobrar imposto, deixar de regular, deixar de entrar em guerras, e Trump fez algumas dessas coisas e já está sendo rapidamente revertido. Algumas delas no primeiro dia de mandato do presidente Biden já foram revertidos ali só por ordens escritas, assinadas ali, sem passar pelo Congresso nem nada, mas se tiver que passar pelo Congresso e pelo Senado, não terão nenhum problema, né? Então, uma redução, alguns pequenos passos para trás, no geral, acredito que tenha sido passos para frente, o Estado tenha crescido nesse tempo de Trump no governo, né? Mas no geral o Estado cresceu no tempo do Trump, mas não tanto quanto poderia ter crescido, ao meu ver, a gente nunca vai saber, sob o governo Hillary Clinton, né? Que teria sido se o Trump não tivesse vencido. E eu acredito que se o Trump tivesse sido reeleito, as coisas não estariam já degringolando tanto quanto com o Biden no poder. Ou sim, porque o Trump também não era nenhum libertário. E a gente vê, o professor ele vai desenvolvendo seu raciocínio e vai nos mostrando as obviedades que a gente pode enxergar hoje com o tema da saúde. E isso também se traduziria, se fosse apenas saúde, segurança e justiça. Ele usa o exemplo aqui da segurança, claro, o que não é segurança, né? Você ter um teto, uma parede, você ter água, você ter comida, você ter mais do que isso, você ter remédios, você ter um sistema de saúde, você ter um transporte seguro para te levar e para te trazer. Tudo isso seria função do Estado, e o Estado seria igual ou maior do que ele é hoje. O Estado minarquista, baseado na justiça e na segurança, poderia então ser tão grande quanto o atual, salvo se definisse de forma estrita a que segurança e justiça se referem, mas não foi encontrado ainda uma definição mais ou menos clara de quais são os limites das mesmas e quantas intervenções e gastos poderiam justificar em seu nome. Não existem limites de fato às intervenções em tais âmbitos, nem ao quanto se pode gastar neles. Qualquer quantidade dada seria arbitrária e se corresponderia com uma determinada definição da provisão desses bens. Seria necessário ter submarinos nucleares, aviões de caça, tanques de última geração, ou bastariam armas automáticas? Usaríamos cárceres, trabalhos forçados ou multas para sancionar o delinquente? Quanta defesa ou justiça privada se toleraria? É muito interessante esse parágrafo. O meu irmão Cristiano, ele esteve no quadro do Spotniks, que é um quadro que eles colocam pessoas que não se conhecem para conversar, normalmente pessoas completamente opostas uma à outra, e colocaram o meu irmão, um anarcocapitalista, presidente do Instituto Rothbard, né, para conversar com uma garota que era uma militante comunista, universitária ainda, bem pouco conhecimento, muito raso, né, visível massa de manobra, mas ele pegou ela com essa pergunta, né? E ele falou: quanto você acha que tem que dar para a educação? E aí ele pegou ela nessa pergunta. Foi uma das muitas tiradas boas ali, das muitos insights bons que o meu irmão passou nesse vídeo. Mas essa foi uma pergunta que a deixou sem resposta, né? E deixa qualquer um sem resposta, até os
os teóricos minarquistas, pessoas que defendem a minarquia, que são inteligentes, como o professor Juan Ramon Halo, a qual o professor Miguel se refere aqui, muito inteligente ele, mas é um minarquista, então ele ainda tem esse problema, né, esse defeito no seu raciocínio, mas nem ele consegue, é impossível, não dá para sanar esse problema que o professor Miguel chama atenção aqui nesse parágrafo. Outro ponto em que encontro problemas é o do alcance espacial da minarquia, isto é, quantas minarquias seriam admissíveis para os seus teóricos? Um Estado mundial, os Estados atuais, milhares de unidades políticas como no século XVIII? E qual seria a escala mínima para permitir-lhes existir? Perfeito. A jurisdição, né? É só aqui na vila, ou é na vila mais aquela casa e aquela outra, onde se traça a linha e quantos tem que ter, né? Realmente são questões que o professor levanta aqui que o pessoal não consegue, os teóricos não conseguiram até hoje, né? Os teóricos minarquistas não conseguiram até hoje responder. Então eu sigo. A questão é relevante porque a minarquia de Nozick surgiria depois de uma hipotética anarquia e, portanto, se constituiriam estados para eliminar o suposto problema de agressão da agência dominante. Nozick não especifica quão grande seria essa agência da qual nasceria este primitivo estado minarquista. Entendo que muitos defensores dessa doutrina apoiam como uma redução dos estados atuais existentes a um nível de intervenção muito menor, baseado somente na defesa e justiça, isto é, reduzir o atual Estado espanhol, ou brasileiro, a níveis bem pequenos. Mas por que teria que ser assim? Poderíamos imaginar milhares de minarquias competindo, sem limite numérico e com direitos de secessão como os municípios de Liechtenstein, e organizadas numa anarquia entre si, o qual se pareceria mais ao modelo anarcocapitalista que é o proposto por Nozick. Ou não se permitiria a secessão e existiria um único Estado mundial? Essa questão tampouco se viu esclarecida nos escritos minarquistas. Sim, ele explica melhor o que eu estava tentando explicar antes desse parágrafo, que é exatamente qual o tamanho, qual a jurisdição exata que precisa ter um Estado, né, um Estado minarquista, né. Por último, haveria que discutir a viabilidade de alcançar uma minarquia. É dizer que os Estados atualmente existentes reduzam sua intervenção e funções para alcançar o ideal buscado. Rotulam muitas vezes a anarquia de utópica, não sem certa razão. Nem tanto pela impossibilidade, mas pela dificuldade de alcançá-la a partir da situação atual. Seria muito difícil convencer a população para que mude uma situação atual, da qual, ainda estando oprimida por tributos e regulações, desfruta de certo nível de proteção e bem-estar atribuídos ao Estado. Entendo que erroneamente, como analisaremos em outro escrito. Por uma situação de anarquia onde não se sabe muito bem o que encontraria. E muito mais difícil ainda é convencer aos governantes que renunciem voluntariamente os seus domínios pelo bem. A transição para uma sociedade desse tipo requer, portanto, vencer a incredulidade das pessoas e a resistência dos governantes. Em todo caso, seria uma batalha ideológica que requer um grupo de iniciadores fortemente motivados e convencidos, dispostos a gastar tempo e recursos e, em alguns casos, sacrificar carreiras profissionais e, inclusive em casos extremos, a liberdade ou a vida. Para alcançar tal grau de motivação, o resultado final tem que compensar, e para facilitar essa coordenação na ação, deve-se estar dotado de certa precisão. Irving Schiff morreu encarcerado por não querer pagar impostos nenhum, pois os considerava radicalmente imorais. Mas não creio que teria assumido o custo desse castigo se o prêmio fosse uma redução nos impostos da sociedade. Perfeito, ele cita aqui no final, é o Irving Fish, é o pai do Peter Schiff, o grande banqueiro, o grande investidor e economista da escola austríaca. Ele é anti-Bitcoin, hoje em dia ele é mais famoso por ser anti-Bitcoin do que pelo seu fantástico conhecimento de economia,
do que ele e isso é uma tristeza, né? Eu acredito que ele esteja errado, mas a gente não pode descartar as pessoas por um erro, né? O Peter Schiff tá quase sempre certo, ele tá errado nesse ponto, pelo menos, que eu sei, mas no resto ele tá sempre certo. Ele não merecia estar sendo... o pessoal do Bitcoin aí pega leve com o Peter Schiff, porque ele é um dos nossos, ele é quase um libertário, né? Ele é mais um minarquista, mas alguns escritos dele podem ser entendidos como um libertário mesmo. E o seu filho hoje, ele, pelo menos a prole dele, o pai dele foi um grande libertário, né? Ele foi preso para não pagar impostos. É uma história terrível. A gente tem aqui o artigo, eu vou mostrar aqui para quem está vendo no vídeo. Vocês leiam o artigo do Peter Schiff falando que se é intitulado Como o Governo Assassinou Meu Pai por Sua Pacífica Resistência aos Impostos. É maravilhoso, é uma lição de vida aqui. Ele realmente sacrificou a vida dele por essa luta. Ele dizia que os impostos eram inconstitucionais, por isso ele os sonegou abertamente e foi duramente perseguido pelo Estado, foi feito dele um exemplo. Isso acontece, o Estado faz isso, né? Ele pune exemplarmente algumas pessoas que chegam ao âmago, né, do Estado, chegam à raiz do problema. Essas pessoas que ameaçam a existência do Estado nas suas bases, essas o Estado as pune exemplarmente. Já pessoas que se dizem libertárias e que limitam o seu discurso pensando numa preservação financeira da sua liberdade, não sei, um medo, né, de uma covardia, um medo de falar o que pensa abertamente, eles se rendem e acabam cedendo ao Estado, e no momento que você faz isso, você perdeu absolutamente tudo. E o Schiff, ele, ao meu ver, ele cedeu um pouco ao Estado, porque ele quis brigar dentro do Estado contra o Estado, então na justiça ele levou o caso dele a Suprema Corte, foi anos e anos de luta, né, judiciária. Ele não entendeu, né, que o que é o Estado a fundo, né, ou entendeu que se fazer mártir. É difícil a gente julgar, mas ele foi um herói, sim. Irving Schiff é um herói, o filho do Peter Schiff também é outro libertário. Então o Peter Schiff saiu não tão bem quanto o pai e o filho, mas é muito bom também. O Peter Schiff vale a pena ler as coisas que ele escreve, e o que ele fala também vale. Eu não sei sobre o Bitcoin. E o professor Miguel, ele coloca aqui, com razão, como eu sempre disse, há muitos companheiros de batalha aí que insistiam ainda em ser minarquista, mas apenas porque é mais fácil, é mais aceito, é mais próximo, claro. Então a gente quer Estado zero, eles querem Estado 5%. Sim, zero está mais longe do que 5% hoje, mas é tão utópico e tão difícil quanto, né? Mesmo que seja, eu me lembro muito bem em debates com os federalistas, porque havia no Brasil, antes de haver o Partido Libertário, o libertarismo está aí, já existia o Partido Federalista. O Thomas Korontai era ainda deve ser, não sei se ainda existe o Partido Federalista, mas o Thomas Korontai era o presidente, e tinha um grupo lá no Orkut em que se travavam debates, e eu cheguei a participar lá do Partido Federalista. Eu não tinha ainda toda a bagagem de leitura e debates que eu tenho hoje, então eu me iludi ali com o Partido Federalista, fui ajudei bastante eles, né, fui um seguidor, mas logo eu já via o problema, né, quando eu me deparei com a secessão, né, com a ideia de secessão, e comecei a pensar, por que não? Por que, pessoal? Por que esse federalismo? Por que a gente não fala logo na separação dos estados, né? É tão difícil quanto. Mas eles não quiseram ouvir, continuaram lá, já tinham o ideal deles, que era o federalismo, que seria só estados mais reconhecidos. Graças a Deus eles conseguiram agora, né? Eles devem estar aplaudindo
o, o que o STF fez, deixando os governadores e prefeitos realmente prenderem as pessoas em casa, tirarem todas as liberdades dos cidadãos, porque é só para isso que valeu o federalismo, né? Então, se o governador ou se o prefeito quiser abrir, não pode, mas se ele quiser fechar, pode. Então, não é bem, não estão tendo seu direito respeitado, e o federalismo, para quem não entende, é apenas isso, mais direitos para os estados. Então, sim, é uma coisa que a gente quer que cada vez que o poder seja cada vez menos centralizado, né, até chegar na centralização do indivíduo, né? Então, sair da corda lá, que é de Brasília, e vir para o indivíduo. Esse é o caminho ideal, né? Acaba com o poder do presidente, dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais e dos governadores, prefeitos e vereadores, e vem diretamente, volta para o único detentor de direitos possível e legítimo, que é o indivíduo. Essa é a secessão perfeita, a secessão até o nível individual. O que os federalistas querem é que o poder saia, ou seja, não saia, né? Eles querem que o governo federal tenha menos poderes e o governo estadual, no caso eles defendiam o estadual, tenham mais poderes. Então os estados, um pouco como é nos Estados Unidos, os estados têm autonomia, né, praticamente em muitos assuntos, não são todos, mas em muitos assuntos o estado tem autonomia. Sim, é mais desejável um arranjo desse do que o atual, porém não é o ideal. E eu pensava, por que a gente não luta pelo ideal? E qualquer vitória nesse sentido será uma vitória. Mas não, o ideal deles era parar no meio. Então, como o professor coloca, que é tão difícil quanto. E eu debatia muito com os minarquistas também, falando, não, é tão difícil você chegar numa minarquia, de um estado que cobre só 5% de impostos e tome conta só disso ou daquilo, quanto é você simplesmente acabar com o Estado. Eles não vão largar o osso nunca. Eles não vão reduzir. Para você ver a dificuldade do Bolsonaro para reduzir de X para X menos 1. Não vai. X é 50%. O Estado rouba da gente mais da metade do que a gente produz. E reduzir um pouquinho já é tão difícil. Veja a batalha que é, a dureza que é. Então não lutem por isso, não lutem por migalhas, lutem pelo que vocês querem, lutem pelo ideal de vocês. E os minarquistas, muitos deles acabaram se convencendo por isso também, né? Além, é claro, óbvio, como o professor ressalta aqui, essa minarquia, ela não pode apenas, não é chegar lá. Chegando lá, para se manter, é muito mais difícil você manter uma minarquia ali no curral que você quer, por tudo que o professor já explicou aqui, porque a definição e quanto, como e porquê dos gastos e dos poderes estatais é tão difícil, tão vago, que o Estado vai crescer, ele tende a crescer. E como eu já citei o artigo do Molineux, um Estado mínimo tende a virar um Estado máximo. A maior experiência, a melhor, né, o que a gente pode vislumbrar de melhor, que foi os Estados Unidos, se tornaram uma nação quando eles se cederam, né, quando eles se separaram da Inglaterra, eles se tornaram uma nação praticamente minarquista. O Estado se envolvia em muito poucos assuntos, não roubava tanto dos seus súditos, né, e hoje virou o maior Estado que se tem notícia na história do mundo. Né? Um Estado policial, um Estado que não respeita as liberdades dos indivíduos. A gente viu isso bastante nessa pandemia, né? Que para quem tinha os Estados Unidos como um bastião, né? Como último reduto, ou um dos redutos que a liberdade e a propriedade privada são mais respeitados, teve um tapa na cara com essa pandemia aí, com todos os direitos sendo violados e vilipendiados e rasgados, né? Então a Constituição americana foi rasgada, e tudo muito aberto, assim, muito escancarado, né? Então, o menor estado de todos levou ao maior estado de todos. E como você vai manter um estado preso ali? Não tem como. Então eu vou seguir aqui a leitura. A longa marcha à minarquia conta com problemas semelhantes à da anarquia.
os minarquistas teriam também que se esforçar em convencer a população de renunciar aos atuais sistemas de proteção social e regulações trabalhistas, ou de ter que pagar pedágios nas estradas para, por exemplo, adotar mecanismos de mercado, cujas vantagens, à primeira vista, não são tão fáceis de perceber. E teriam também que vencer a resistência dos atuais governantes, que duvido muito que aceitem com aplausos as propostas minarquistas. De fato, um dos argumentos que se usam para criticar o anarquismo é que suas propostas são vistas como muito radicais pela maioria das pessoas, o que retira muitos da luta pela liberdade. O que não creio. As propostas minarquistas, ainda que pouco concretas e dispersas, também são tidas como muito radicais. Só tem que perguntar qual a opinião de grande parte da população sobre abolir a educação, saúde e pensões públicas. O objetivo minarquista não está detalhado com precisão, e provavelmente na hora de levar a cabo haveriam discussões sobre seu alcance, como, por exemplo, qual porcentagem de impostos seria admissível numa sociedade minarquista. Não questiono a coragem dos minarquistas. Muitos deles são verdadeiros e valentes defensores do seu ideal. Mas questionam a sua operatividade na hora de mobilizar seus partidários. A luta para abolir a escravidão foi para aboli-la por completo, não para melhorar a alimentação dos escravos. E na luta se conseguiu ambas as coisas, porque os escravocratas se viram obrigados a ceder. Talvez a melhor forma para alcançar a minarquia seja buscar a anarquia. Se o que se busca são melhorias a curto prazo, muito provavelmente seria a estratégia mais coerente. Parabéns, professor Miguel. Eu sou um grande admirador do seu trabalho e o senhor escreve muito bem e deixa tudo muito claro, né? Eu levei muito tempo para chegar a essa conclusão dentro do movimento libertário, estudando, e o senhor coloca num parágrafo apenas tanto conhecimento, condensa, né, anos de vivência, que provavelmente o senhor também teve, né, e o condensa assim, dessa maneira. Muito bacana. Eu concordo, é isso que eu estava falando antes, é tão difícil ou mais a minarquia. Então, por que não lutar pelo que é certo, pelo que é justo, por um ideal onde você pode manter a sua coerência sempre? E é um ideal apaixonante, é a liberdade do indivíduo, não haver mestres, né? Acabar de uma vez por todas com a escravidão e não ficar colocando medidas como a lei do ventre livre, e depois vem outra coisa, alforrias. Não, vocês não estão entendendo. Nós não queremos migalhas. Sim, pode jogar as migalhas, nós vamos pegar. Nós precisamos delas. Mas não é isso que a gente quer. Nós não estaremos satisfeitos enquanto não houver a total e completa abolição da escravidão. É isso. Os abolicionistas não falavam, olha, então a gente reduz em 5% a escravidão e é isso que a gente quer. Um movimento quase abolicionista. Não. Vamos lutar pela abolição. Se eles jogarem migalhas, ok, pegamos as migalhas, aceitamos as migalhas, mas continuamos na luta. Se ele jogar a migalha que você é um minarquista e ele jogar a migalha que você quer, você pode parar de lutar. Mas para conseguir o que você quer, você tem que puxar, mesmo que você queira o meio, né? Essas pessoas querem 5%, se eles se juntam aos libertários, se eximindo de criticar de qualquer maneira a anarquia, fingindo ser realmente libertários, eles vão conseguir muito mais facilmente, não facilmente, mas menos difícil, né? De conseguir o que eles querem do que pedindo exatamente o que eles querem. Isso é a regra da negociação. Se você chega com o preço mínimo, o comprador não vai conseguir negociar, ele muito provavelmente não vai comprar, né? E se você chega com o preço 10, 15, 20% acima do que você está disposto a vender, você vai preparado para a negociação, né? E
E assim também na política. Se você quer o Estado 5%, você diz que você quer zero. E depois o detentor do poder, com medo daquela massa de pessoas convencidas agora, vamos supor, né, que o libertarianismo um dia realmente conquiste corações e mentes, os donos do poder, na tentativa de se manter ainda no poder e de manter esse esquema perverso que é o Estado, não importa se é só um Estado minarquista, eles vão negociar. E eles vão oferecer 20%, não sei, ou chegam até os 5%. Para eles é melhor ter 5% do que o poder acabe para sempre, né? Então eles vão oferecer 5%, você pega os 5% e fica feliz. Trai todo o movimento que você usou para conseguir o que você queria, vira um deles, vira um estatista, e agora você é o sujeito que vai nos roubar, vai nos escravizar. Não é isso que nós queremos. Então, se você gosta da liberdade, se você ama a liberdade, você deve ser um libertário. Você deve lutar, e você deve lutar pelo que você acredita. Não importa o que os outros digam e quão difícil seja chegar até lá. Simplesmente retire seu apoio do Estado, você não apoia. Se alguém te perguntar, se você é uma pessoa mais tranquila, não gosta muito de debate, apenas se alguém lhe perguntar, você fala, não, eu sou libertário, eu não acredito no Estado, acho que não deveria existir, e pronto. Se prepare, eu não gosto de ficar muito sem resposta, ou não ter as minhas ideias muito bem estabelecidas, né? Então eu prefiro sempre ter respostas e saber por que eu defendo cada coisa. Mas se você não é desse tipo, simplesmente não entre no debate, mas mantenha a sua posição firme. Eu não participo de violência, eu não agrido meus semelhantes. E eu sou contra isso. E aí, um dia, a gente pode conseguir o que a gente quer, que é a liberdade, que é o fim da escravidão que a gente vive, essa escravidão estatal. E o professor colocou muito bem nessa parte que ele fala que os minarquistas também vão afastar, né, as pessoas, porque a proposta do minarquismo também é bastante radical. Muitas das coisas que o Estado faz hoje, o minarquista é contra. Por definição, né? Mesmo que o minarquista queira apenas acabar com o Ministério da Cultura. Isso já, você vê a dificuldade que é para um presidente acabar com isso. Ele não conseguiu, ele teve que transformar em secretaria e já tem projeto para transformar em ministério. É muito difícil o Estado dar um passo para trás. Muito difícil. Então, e muitas pessoas vão te considerar um radical porque você defende o fim do... Mesmo que seja alguma coisa boba, né, como o alistamento militar obrigatório, você defende isso, você é um radical. Você é um radical, você vai sofrer oposição, sua família vai olhar feio para você. Talvez não esse tema, mas se você virar e falar, olha, eu sou contra o SUS, eu acho que a saúde deveria ser privatizada e no máximo, se você for um minarquista, você vai falar, no máximo o governo deve dar um voucher para que as pessoas paguem o seu serviço de saúde, pague o seu plano de saúde privada, né, no caso, você sofrerá com as pessoas olhando para você como se fosse um ET, um monstro, um radical. Imagine falar em escola, em pensão. Realmente, então, qualquer coisa que você defenda como minarquista que seja abolida, que o Estado não se envolva, vão te taxar como radical. Então, por que não usar a sua coerência, usar o seu raciocínio e chegar à conclusão evidente de que se o Estado não deve ser um monopolista e nem estar envolvido em serviços como a saúde ou a educação ou cultura, por exemplo, por que não levar esse raciocínio ao extremo e saber que se o Estado ele não pode ofertar serviços eficientemente e muito menos legitimamente, eticamente, porque o Estado viola a propriedade privada para fazer qualquer coisa, para existir, então por que não levar esse raciocínio também para a justiça e segurança? Como eu já disse, quanto mais importante o serviço, menos o Estado deve estar envolvido. Menos você tem que defender que o Estado se envolva. Ou você
pode, se você gosta do Estado, se você gosta de políticos mandando na sua vida, se você gosta de políticos decidindo o que, como e por que você deve pagar o dinheiro a eles e que tipo de serviço eles vão te prestar, eu não vejo nenhum impedimento na teoria libertária para que você pague uma pessoa voluntariamente para que tome conta da sua vida. Você pode dar todo o seu dinheiro. Então, se um dia chegarmos no libertarianismo, você pode voluntariamente dar todo o seu dinheiro e o controle da sua vida para o Bolsonaro, ou para o Lula, ou para o Tiririca, para o Bosta, né, para o João Dória, o Bosta. Então, você faz da sua vida o que você bem entender no libertarianismo. Só que, nesse caso, o seu vizinho estaria livre das suas péssimas decisões. O que não estamos com a democracia ou o Estado que existe hoje. Com isso eu concluo. Leiam os artigos do... ele tem aqui só um parênteses aqui. Em algum momento ele fala do professor Juan Ramón Halo, né? E é muito bom eu linkar aqui para esse debate também. Eu vou comentar sobre esse debate. Um debate muito legal. O professor Juan Ramón Halo se uniu com o pessoal do João de Lugo para um debate, né? Então, ele debateu o professor Daniel Carreiro, excelente, que é esse sujeito aqui, que vocês que estão vendo no vídeo podem ver. Ele é muito inteligente, ele debateu e, ao meu ver, foi o grande vitorioso do debate, deixou o professor Juan Ramón Halo, que é o minarquista, né, e o professor Daniel Carreiro é o anarcocapitalista. Realmente foi um debate vencido por nós anarcocapitalistas, como via de regra acontece, né? Houveram outros debates memoráveis de anarcocapitalistas com minarquistas, né? Eu me lembro logo no começo, quando estávamos começando o estudo e o Instituto Mises Brasil, eu lembro que teve um debate do Stefan Molyneux, que é um baita de um teórico libertário também, contra o Badnarik, que era um libertário do Partido Libertário, então já não era uma pessoa muito libertária. Ele foi inclusive candidato a presidente dos Estados Unidos, o Badnarik, Michael Badnarik, e foi um debate onde ali abriu muito os meus olhos. Tinha até uma simpatia, falar, mas minarquismo é dos nossos, minarquista é dos nossos, e ali me abriu muito o olho para ver que somos raças diferentes, né? Não raças, mas somos tipos diferentes de pessoas que temos ideologias diametralmente opostas, né? O libertarianismo, ao meu ver, é completamente oposto ao minarquismo. O minarquismo aceita a agressão, como eu já disse anteriormente, e o libertarianismo não, né? E não tem grau pra gente. A gente tem uma história que por ironia, o Rodrigo Constantino sempre dizia, né? Ele usava muito essa história. Um homem, né, vira para uma mulher e pergunta, né? Se eu te desse $1 bilhão, você deitaria comigo, né? Você teria uma relação comigo? A mulher fala, sim, né? $1 bilhão, sim. E aí ele vira e pergunta novamente, e se eu te desse $1, você teria uma relação comigo? E ela vira e fala, imagina, claro que não. O que você acha que eu sou? Então, aí ele responde, o que você é a gente já sabe, nós estamos apenas negociando o preço, né? Então, para mim, assim são os minarquistas, né? Eles acham que grau influi em alguma coisa, e para mim não. Para mim, se você aceita você é igual a pessoa que aceita 1000, a não ser em grau, mas vocês são a mesma coisa. Então, um minarquista e um comunista eu enxergo da mesma maneira. Minarquistas, ao meu ver, são mini-socialistas e não mini-anarquistas. Eles não são quase anarquistas. Não, eles são pouco socialistas, mas são socialistas. São socialistas que usam uma camiseta que não desagrada tanto a cor, mas eles ainda assim são socialistas e não são aliados aos libertários ou aos anarcocapitalistas. Aí o debate foi mediado aqui pela simpaticíssima Noemi, né? Então ela que é meio que a apresentadora, né, dos programas do João de Lugo, também bastante inteligente ela,
não é apenas uma beleza, mas tem muito conteúdo ela. Assistam os vídeos do Shoan Delugo, se inscrevam no canal deles também no YouTube, ó, Shoan Delugo, como se escreve com X, né? X-O-A-N, né? Delugo. Bem interessante o canal, realmente é um debate, né, de 3 horas e teve 25 mil visualizações na língua espanhola. Muito legal, eu indico muito o trabalho do pessoal do Shoan Delugo. E por aqui eu fico, apenas lembrando que se você está no YouTube, eu não estou apenas no YouTube, estou no Library. O Library é uma plataforma que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também quem assiste. Então, se inscreva, vou deixar aqui embaixo. O primeiro link que vai aparecer é o link de inscrição no Odysee. E ali vocês vão poder clicar e ter acesso aos vídeos lá. Lá a certeza, ou pelo menos menos risco, ou nenhum risco de eu ser censurado por lá, do nosso canal ser censurado. Lá você pode encontrar pessoas que já foram censuradas no YouTube, que não tem mais o direito de postar no YouTube, como o Stefan Molyneux, ele está lá com os vídeos dele. Alguns vídeos também do Ancapsu que ele não pode pôr aqui no YouTube por motivos óbvios, né? Também confiram lá, o Ancapsu está lá, o Peter Turguniev faz vídeos ótimos. E é isso. Contribuam, se inscrevam no canal, deem like e deixem os comentários. Muito importante para mim é ter os comentários. Agora nós estamos com a edição, o Pedro está me ajudando com a edição. Muito obrigado, Pedro. Não posso deixar de agradecê-lo. Em breve vamos botar aqui o link para quem quiser um serviço de edição. O Pedro é craque nisso. Ele vai poder ajudá-los também. Obviamente, um profissional. É isso aí, Pedro. Muito obrigado e obrigado a todos vocês. Na próxima a gente volta com outro artigo. Até a próxima. Um abraço.